Tudo bom, pessoal? Agora nós vamos continuar prosseguindo com a matéria. Vamos falar agora a respeito do princípio da responsabilidade penal subjetiva e o princípio da responsabilidade penal objetiva, tudo bem? Seguindo aqui então, doutores, o que vem a ser princípio da responsabilidade penal subjetiva e princípio da responsabilidade penal objetiva? A responsabilidade penal subjetiva, ela sustenta o seguinte: o indivíduo, ele só responde por um crime ou por uma contravenção penal se existir a presença do dolo da culpa. Então, novamente, o indivíduo, ele só responde por uma conduta criminosa, por uma contravenção penal, se existir a presença de dolo ou culpa. Se não houver a presença desses, não há que se falar em uma conduta criminosa, tudo bem? Agora, no outro giro, sobre o outro ponto de vista, o princípio da responsabilidade penal objetiva, ela sustenta o seguinte, que o indivíduo, se ele voluntariamente pratica uma determinada conduta criminosa, prevista como crime, independentemente da existência de dolo ou culpa, ele responde por essa conduta criminosa. Então, novamente, a responsabilidade objetiva diz o seguinte: o indivíduo, ele pode responder por uma conduta criminosa se vier a praticar essa conduta criminosa, correto? Mesmo que não exista, que não tenha existência de dolo ou culpa. É basicamente isso, tá? Então, vou colocar para vocês aqui, pessoal, para vocês ficar bem didático, para vocês entenderem. Vou colocar aqui para vocês, vou colocar com, tá? O com é exatamente essa explicação que eu acabei de dar. Com dolo ou com culpa. Então, na responsabilidade penal subjetiva, o indivíduo ele somente responde por uma conduta criminosa se ocorrer a existência de dolo ou culpa. Não tem nenhuma das duas, não há que se falar em conduta criminosa. Na objetiva não, é sem. Tudo bem, pessoal? Então, na objetiva, o indivíduo cometeu a conduta criminosa. Mesmo que não exista a presença do dolo ou da culpa, ele pode vir a responder por essa conduta criminosa, tudo bem? Doutores, do princípio da responsabilidade penal objetiva, surge um instituto chamado de versare in re illicita. Vou explicar agora, só vou escrever aqui para vocês visualizarem. Doutores, o que vem a ser esse instituto da versare in re illicita é o seguinte: esse instituto ele se baseia tão somente na voluntariedade do ato. Então, se o indivíduo voluntariamente pratica um determinado ato, uma determinada conduta criminosa,
Mesmo que não esteja presente o dolo ou a culpa, esse indivíduo ele pode sim responder por essa conduta criminosa, tá? Então, novamente, para ficar muito claro, adversário em ré ilícita, o conceito é um instituto que se baseia tão somente na voluntariedade do ato. Mesmo que não... então, se o indivíduo ele comete uma determinada conduta criminosa voluntariamente, mesmo que não estejamos diante de dolo ou de culpa, o indivíduo ele pode vir a responder por essa conduta criminosa. Agora, um ponto aqui muito importante é o seguinte. Na lei de contravenções penais, no seu artigo 3º, é previsto expressamente o Instituto da Adversária em ré ilícita. Aí alguns alunos podem se perguntar, doutor, professor, então quer dizer que o indivíduo ele pode responder por uma contravenção penal mesmo sem existência de dolo ou culpa? Não. Não obstante, no artigo 3º da Lei de Contravenções Penais, isso aqui é importante que fique muito claro, não obstante, no artigo 3º da Lei de Contravenções Penais está previsto o Instituto da Adversária em ré ilícita, a doutrina, de maneira bem tranquila, bem sedimentada, vem entendendo que é necessário sim a presença de dolo ou culpa para o indivíduo responder por uma contravenção penal, tudo bem? Então eu espero que isso aqui fique muito claro. Prestem muita atenção. Não obstante, o Instituto da Adversária em ré ilícita estar previsto no artigo 3º da Lei de Contravenções Penais, não obstante isso aqui, a doutrina vem entendendo que é necessário sim que o indivíduo pratique uma contravenção penal com dolo ou culpa para ele poder responder por essa contravenção, tudo bem? Venham aqui comigo no material então, pessoal. Princípio da responsabilidade penal subjetiva e objetiva. Por princípio da responsabilidade penal subjetiva, se entende que o indivíduo não pode responder por um crime ou contravenção penal se não praticou este ato com dolo ou culpa. Exatamente o que eu falei. Está diretamente ligado ao princípio da culpabilidade, tá? Esse princípio da responsabilidade penal subjetiva, ele é diretamente ligado ao princípio da culpabilidade. O princípio da responsabilidade penal subjetiva é o oposto do princípio da responsabilidade penal objetiva. Indo adiante, por princípio da responsabilidade penal objetiva, se entende que o indivíduo pode responder por um crime ou contravenção penal mesmo sem a existência de dolo ou culpa, ou seja, mesmo sem dolo ou culpa, praticou a conduta criminosa, pode responder. Pelo princípio da responsabilidade penal objetiva, chegamos ao Instituto da Adversária em ré ilícita. O Instituto da Adversária em ré ilícita se baseia tão somente na voluntariedade do ato, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, se o indivíduo venha praticar a conduta, ele responde pelo crime. O Instituto da Adversária em ré ilícita é previsto expressamente no artigo 3º da Lei de Contravenções Penais. Contudo, é pacífico que o indivíduo somente responde por uma contravenção penal se ao menos a praticou com dolo ou culpa. Doutores, atualmente a legislação brasileira adota o princípio da responsabilidade penal subjetiva, tá? Até existem alguns resquícios de responsabilidade penal objetiva no ordenamento jurídico brasileiro, mas a regra, se perguntar para vocês em prova, na prova da OAB, a legislação brasileira, ela adota, o Código Penal brasileiro, ela adota a responsabilidade penal subjetiva, tudo bem? Então, o Código Penal brasileiro adota atualmente o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Uma coisa bem interessante aqui, galera, é o seguinte. Vou escrever aqui para vocês.
Pessoal, o que vem a ser direito penal do fato e direito penal do autor é o seguinte: o direito penal do fato é aquele direito penal que você pune o indivíduo pela conduta que ele praticou. Nada mais do que isso. Agora, o direito penal do autor é aquele que você pune o indivíduo pelo que ele é. O direito penal brasileiro adota o direito penal do fato. Você pune o indivíduo pela conduta que praticou, não o direito penal do autor, tá? Não obstante, existem alguns resquícios na legislação brasileira de direito penal do autor, tá? Pessoal, isso é uma coisa muito importante aqui para ficar clara, porque isso aqui é importante demais. A legislação brasileira, ela adota o princípio da responsabilidade penal subjetiva. O indivíduo ele só responde por uma conduta criminosa, por uma contravenção penal, se existir a presença de dolo ou culpa. Muito claro? Vemos aqui no material. Observação: direito penal do fato e direito penal do autor. Na primeira, pune-se o indivíduo pela conduta que cometeu, do fato. Na segunda, pune-se o indivíduo pelo que ele é. O direito penal brasileiro adota o direito penal do fato. Contudo, existem resquícios na legislação brasileira de direito penal do autor. Então, pessoal, esse conteúdo que eu passei para vocês aqui sobre o princípio da responsabilidade penal subjetiva e objetiva já é o suficiente para vocês enfrentarem a prova da OAB, tudo bem? Muito provavelmente, dificilmente vai sair disso daqui, tá bom? Pessoal, peço desculpa a vocês, viu, que um cidadão aqui ligou a furadeira, enfim, mas vamos continuar aqui na aula, tá? Não vamos perder a concentração não. Pessoal, nós vamos começar a falar agora sobre outro princípio, seguindo adiante na matéria, que é o princípio da adequação social, tá? Pessoal, o que vem a ser esse princípio da adequação social? É o seguinte: o direito penal, na verdade, colocando de maneira melhor, quando uma determinada conduta, um determinado comportamento, ele é aceitado socialmente, ele é tolerado socialmente, não há que se falar em criminalização desse comportamento, não há que se falar em aplicação do direito penal nessa situação, nesse comportamento. Então, novamente, quando um determinado comportamento, conduta, é aceitado socialmente, é tolerado socialmente, não há que se falar em aplicação do direito penal, não há que se falar em criminalização de tal comportamento. Surge uma pergunta muito interessante e importante. É possível que um magistrado brasileiro, ele, diante de um determinado caso concreto, ele deixe de aplicar uma lei em virtude do princípio da adequação social? É o seguinte: a doutrina vem entendendo que é perfeitamente possível, sim. Então, é possível, sim, de acordo com a doutrina, que um determinado magistrado brasileiro, diante de um determinado caso concreto, ele deixe de aplicar a lei em virtude de entender que ali cabe o princípio da adequação social, ou seja, que aquele comportamento, aquele ato é socialmente aceito, é tolerado pela sociedade, tudo bem? Até porque, primeiro, se sustenta que a adequação social, ela se aproxima muito do princípio da dignidade da pessoa humana. E nesse caso aqui em específico, o magistrado deixando de aplicar uma lei em um caso concreto em virtude da adequação social,
seria mais ou menos um controle difuso de constitucionalidade. Eu não vou adentrar na explicação de controle difuso de constitucionalidade, porque não é o objeto do nosso curso, tudo bem? Isso aqui é uma coisa lá no direito constitucional, que vocês com certeza para fazer o exame de ordem vão ter que estudar direito constitucional, tá bom? Então, vem comigo aqui, pessoal, no material. O princípio da adequação social determina que condutas socialmente aceitas, socialmente toleradas, não devem ser criminalizadas, não devem ser consideradas crimes. Esse princípio se direciona fortemente ao legislador. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal. O princípio da adequação social, ele se direciona fortemente ao legislador. Em que sentido? No sentido de que o legislador, ele não venha a criminalizar condutas que são aceitas socialmente, tá bom? Voltamos aqui. Esse princípio se direciona fortemente ao legislador, no sentido de que o legislador não venha a criminalizar condutas que são aceitas socialmente, que são toleradas socialmente. Observação: a doutrina vem entendendo que o magistrado pode sim aplicar o princípio da adequação social a casos concretos, até porque o princípio da adequação social se aproxima muito da dignidade da pessoa humana. Pode o magistrado deixar de aplicar uma lei a determinado caso concreto, caso entenda que essa conduta é socialmente aceita, tolerada? Pessoal, como eu disse, sim. Aqui o magistrado estaria se utilizando do controle difuso de constitucionalidade. Em virtude do objeto de estudo não ser direito constitucional, não entraria na explicação do que vier a ser controle de constitucionalidade difuso. Pessoal, já tivemos decisões no nosso judiciário brasileiro de aplicação do princípio da adequação social em 3 situações, basicamente: nas contravenções penais de jogo do bicho, na violação de direitos autorais, por exemplo, venda de CD e DVD pirata, e casa de prostituição. Só que é o seguinte: essas decisões aqui foram proferidas por tribunais inferiores. O Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles já se manifestaram no sentido de que não cabe, muito importante isso, o Supremo Tribunal Federal e o STJ já se manifestaram no sentido de que não cabe princípio da adequação social nessas 3 situações aqui que eu mencionei, tudo bem? Vamos voltar para o material aqui. Existem casos concretos de aplicação do princípio da adequação social às contravenções penais de jogo do bicho, violação de direitos autorais, venda de CD e DVD pirata e a casa de prostituição. E o que se alegou, pessoal, nessas decisões foram que essas decisões, elas eram socialmente, essas condutas, esses comportamentos, eles eram socialmente aceitos, tudo bem? Socialmente tolerados. Se alegou que tais condutas são aceitas socialmente pela sociedade brasileira. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal e o STJ já se manifestaram no sentido de que não cabe aplicação do princípio da adequação social a tais condutas. Tais decisões foram proferidas por tribunais inferiores. Uma súmula importante, pessoal, se olhar aqui, é a súmula 502 do STJ, tá? Peço desculpa a vocês que novamente o rapaz aí da furadeira, tá? Em nome de Jesus, ele não vai atrapalhar a nossa aula, não. Então, pessoal, olha a súmula 502 da STJ aqui. Presentes a materialidade e autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Foi igual então eu falei para vocês. A violação de direitos autorais no tocante à venda de CD e DVD pirata, STJ e Supremo já entenderam que não cabe princípio da adequação social nisso aqui não, tá? É exatamente o que essa súmula nos ensina, tudo bem? Então, doutores, em relação à adequação social,
esse conteúdo aqui, quase certeza que é o suficiente para vocês enfrentarem os exames. Lembrando, doutores, que é simplesmente impossível você saber com exatidão o exame vai cobrar, tá bom? O que nós tentamos fazer é passar o máximo de informações que normalmente se cobram nas provas. Agora, às vezes acontece de uma ou outra pergunta fugir do conteúdo, mas isso aí é impossível de se prever, tudo bem? Doutores, nós vamos começar a falar agora sobre o princípio da proporcionalidade, tudo bem? Princípio também importante. Princípio da proporcionalidade. Doutores, o que vem a ser esse princípio da proporcionalidade é o seguinte: esse princípio ele visa controlar, ele visa regular a relação entre meios e fins. Então, novamente, o princípio da proporcionalidade ele visa, ele visa controlar, ele visa regular a relação entre meios e fins, ou seja, a relação entre os meios escolhidos, os instrumentos utilizados para se chegar a determinado fim, a determinado objetivo, e esse objetivo. É basicamente isso, o princípio da proporcionalidade. Do princípio da proporcionalidade decorrem 3 subprincípios. Quais são esses subprincípios? Vou escrever aqui. Então, doutores, esses 3 subprincípios são o subprincípio da adequação, ou da idoneidade, subprincípio da necessidade, ou da exigibilidade, e o subprincípio da proporcionalidade ser de distrito. O que vem a ser cada um desses aqui? Vamos começar pelo subprincípio da adequação ou da idoneidade. O que vem a ser esse aqui? Ele sustenta o seguinte: que os meios utilizados, os instrumentos escolhidos para se alcançar determinado interesse público, determinado objetivo, determinado fim, deve ser adequado para se conseguir alcançar esse interesse público. Então, novamente, vai ficar muito claro. Os meios utilizados, os instrumentos escolhidos para se alcançar determinado interesse público
determinado objetivo fim, deve ser adequado para se alcançar esse objetivo, tudo bem? Agora, o outro subprincípio, que é o subprincípio da necessidade ou da exigibilidade, ele sustenta o seguinte: